Bem, o primeiro banido é o Performapom Keyboard, que ele era limitado e foi para proibido. Eu não entendi isso. Eu não entendi isso da Konami. Entenda por quê. Ó, cadê? Não reseta isso. Aí, Monkey Keyboard. Ai, meu Monkey Keyboard. Eu pensei que eu pensei que ele ia ficar a zero, porque a zero não. A 2 pelo menos, porque eu tenho 2, né, no deck. E eu não acho uma carta, sabe? Ai, meu Deus. Que carta difícil. Que carta forte. Que carta difícil de destruir. Não, não acho. A menos que você tenha Performapal Card na sua uma carta Performapal Camara Artista. Né? A menos que você tenha uma carta Camara Artista na sua outra zona pendular, a escala de pêndulo dessa carta torna-se 4. Ah, isso me lembrou de alguma carta. Que carta que é essa? Vamos ver. Discard pendulum becomes. Pendulum. Que é isso? Isso. 11 cartas, para ser mais exato. 11 cartas. E dentre elas tem o Wisdomai. A Wisdomai. Né? Cadê? Becomes. Ah, legal. Ó, vou falar dos 3. Então, tem, olha aqui, ó, Stargazer Magician. Se o monstro do tipo pêndulo que você controla ataca ou foi atacado pelo seu oponente, quer dizer, atacado, seu oponente não pode ativar cartas mágicas, ou seja, Quick Play Spell Cards. Cartas do tipo Quick Play. Quick Play em inglês, quer dizer, em português. Jogo rápido é outro nome, efeito rápido. Enfim, não pode ativar até o fim da etapa de dano. É igual aquele efeito do Utopia, que seu oponente não pode ativar efeitos durante a etapa de dano. Só que esse aqui é diferente. Esse aqui é só spell, tá? A menos que você tenha uma Magician Card, uma carta do tipo Magician, ou um Odd Eyes, uma carta Odd Eyes na sua outra zona pendular, essa escala pendular torna-se 4. Então, é bem parecida, né, com o Mankeyboard, ok? Uma vez por turno. Então aí, o que acontece? Se eu tiver outra escala pendular, seja essa aqui, ela torna-se 4. Aí fica 1 e 4. Ok. Mas não é tão boa assim. Seria legal se ela continuasse 1, entendeu? Seria muito bom. Para quem estuda isso aqui, para quem sabe, seria muito bom se ela ficasse em 1. Escala só 1. E não em 4. Igual o Mankeyboard. O Mankeyboard ele muda de 1 para 4. Aí as pessoas devem, não sei o que elas pensam, mas não é uma coisa tão, sabe, mudou para 4 a escala. Deveria ficar em 1. Mas pode ser que tenha alguma outra ideia. Enfim. Uma vez por turno, quando exatamente um outro monstro pêndulo que você controla e nenhuma outra carta é retornado à sua mão por um efeito de carta do oponente, exceto durante a etapa de dano, você pode Special Summon, fazer um Special Summon SS, um monstro de sua mão com o mesmo nome que foi retornado à mão. Pera aí, o que é isso? Não entendi. Assim, se eu tiver uma Magician, eu usei 1 ou 2 vezes esse efeito, olha que eu jogo muito. Muitas vezes, né? Bem, eu tenho um monstro na minha zona. Eu tenho um monstro, o Stargazer, no modo de defesa, ok? Então aí, vamos supor que o Time Gazer do meu campo voltou para a mão. Ele estava no campo, eu estava com o Stargazer no campo, e aí ele voltou para a mão. E eu tenho Dragon Pulse. Aí eu posso chamar o Dragon Pulse. Posso fazer um Special Summon do monstro na mão com o mesmo nome do monstro retornado. Outra carta que é parecida assim também
o Time Gazer Magician. Só que você não pode controlar monstros para ativar essa carta. O problema é esse. Porém, dá para você chamar pela Wisdom Eye. Enfim. Não pode ativar. Por que você não pode? Porque quando um monstro pêndulo ataca ou é atacado, seu oponente não pode ativar cartas armadilha até o fim da etapa de dano. A menos que você tenha uma carta do tipo Magician ou a de Ice, uma carta na sua outra zona pendular, essa escala pendular dessa carta torna-se 4. Ok? Cada vez que a primeira carta na sua zona pendular seria destruída por um efeito de carta do oponente, ela não é destruída. Quando o Time Gazer tiver no campo e o Stargazer, um exemplo, tiver na zona pendular, quando ele ativar uma MST, uma Mystical Space Typhoon, uma Mystical Espaço, não será destruído, certo? Isso uma vez por turno, ou seja, ele precisa de 2 Mystical Space Typhoon para destruir a outra zona pendular. O problema é o ataque dele. Ataque 1200, defesa 600. É muito difícil você manter essa carta aqui no campo, né? Mesmo que seja um pêndulo e mesmo que ele volte toda a rodada. É difícil. Se você souber como usar essa carta, você me avisa, pelo amor. Me avisa. Ok. Aí o que acontece? Eles são escalas diferentes, né? Eu posso usar o Wisdom Eye. A Wisdom Eye Magician, ou Wisdom Eye, não sei. Se você tem uma Magician ou performa Power carta na sua outra zona pendular, você pode destruir essa carta. Se você fizer, coloque uma monstro pendular, tipo Magician, do seu deck na sua zona pendular, exceto o Wisdom Eye Magician. Ou seja, se eu tenho um Performa Power ou um Magician na minha outra zona pendular, eu posso mandar essa carta que é Insight Magician, Wisdom Eye Magician, para o extra deck, escolher uma carta do meu baralho e colocar na minha zona pendular, na outra zona pendular. E ela também tem um efeito, ela é limitada, tá? Porque ela é apelando um pouco. Você pode descartar o efeito de monstro, você pode descartar essa carta. Então escolha uma carta na sua zona pendular, que a escala é diferente da escala original. A escala pendular torna-se a escala original até o fim desse turno. Por exemplo, Stargazer. Stargazer, quando tem outra carta que não seja Magician, nem Odd Eyes, deixa eu ver se é Odd Eyes também. Isso. Magician nem Odd Eyes, ele vai tornar 4, né, a escala. Se você ativar o efeito da Wisdom Eye, volta para 1 até o fim do turno só, tá? É por isso. Então, o Mankibor, ele tem... Mankibor. Eu estava falando do Mankibor. Então, ele tem esses efeitos. Além de... tá. Ele pode adicionar, que é parecido, né? Você pode adicionar um nível 4 ou menos Performa Power Monster seu deck para sua mão. Podia, né? Bem, se fosse um nível 5 ou mais alto, sei lá, algo bem alto, por exemplo, Summoner's Art é um exemplo. Summoner's Art você ativa e você escolhe um monstro tipo normal, nível 5 ou mais alto. E há cartas que também tem or higher. Há outras cartas 4 or higher. Dragons of Dracunia, deixa eu ver. Eu sei que há cartas que você adiciona que tem uns níveis mais altos, ok? Beleza? Vamos voltar para o Mankibor aqui. Bem, o Mankibor, então, só que você só pode ativar esse efeito, só pode ativar uma vez por turno. E só na vez que a carta foi ativada. Sei lá, se fosse o mesmo efeito, se não nível 4. Nível 4 menor. Mais baixo.
Se fosse o mesmo efeito, só que uma vez por turno você usar esse efeito, sempre, aí eu concordaria. Banido, certeza, certeza, beleza. Mas não, você ativa na zona pendular e você ativa o efeito. Vamos supor que eu tivesse 2. Eu ia colocar o outro na minha outra zona pendular. Ou seja, ia ficar escala 1, escala 1. O que eu vou fazer com isso? Não tem como eu fazer Special Summon. Eu preciso de uma escala 1 escala 3 no mínimo. Para fazer uma PS, né? Uma Pendulum Summon. Chamo de Pendulum. E você pode descartar uma carta. Quer dizer, você pode descartar essa carta, revelar um Adiais ou um Performapal da sua mão. Revelou, diminui o nível em 1. Igual essa carta aqui, ó. Mischief. Eu também tenho ela. Mischief of the Gnomes. Esse turno reduz o nível de todos os monstros em cada mão do jogador em 1. Você pode banir essa carta do cemitério. Esse turno reduz o nível de todos os monstros em cada mão do jogador em 1. Ok? Então é uma carta boa também. O problema é que ela é armadilha. Mankibor. Bem, o Mankibor já foi, entendeu? Então por isso que eu não baniria o Mankibor. Ok? Eu não baniria. Ele faz uma diferença, faz uma grande diferença, faz falta no meu deck. Mas eu não baniria. Entendeu? O povo falando que 1 é muito. Não é uma carta, sabe? Não é uma carta tão forte assim. Temos cartas mais fortes. Vamos ver aqui. Vamos ver se eu acho. Pendulum. Temos cartas mais fortes, mais apelonas. Cadê? Tá, baby. Ó, Skies Dragoons of Draconia. Isso. Uma vez por turno, quando o monstro normal que você controla inflige dano de batalha ao seu oponente, você pode escolher uma carta no campo e destruí-la. Isso pra mim é muito apelão. Quando o monstro do tipo normal inflige dano de batalha, ou seja, acho que ele pode porque é fase de batalha, né? Quando ele ataca, se ele inflige dano, escolhe uma carta no campo e destrua. Pode ser um pêndulo, pode ser um monstro, pode ser um Exceed, um Synchro, uma fusão. Eu acho muito apelão isso aqui. Para um deck do tipo de monstros normais. Ou é o Clifford Scout. Você pode pagar 800 pontos de vida. Adicione um Clee do deck para sua mão, exceto Clifford Scout. Eu fiquei feliz que ele foi banido. Foi o primeiro monstro, eu acho, do tipo normal que foi banido. E a escala 9. Nenhuma carta, na época que eu vi, era escala 9. Só ela. Eu não gostava disso. E outra, você pode fazer Special Summon só de Clee Monster, né? Só que você já viu os Clee Monsters? São tudo forte. E com efeito. Ah, não. Vector. Vector é outro. Nega os efeitos de todas as cartas na zona de pêndulo. Quer dizer, se ele tivesse o Vector na zona pendular, ele podia negar o efeito do Mankibor, por exemplo. O que eu não acho tão ruim. Mas é forte o efeito do Mankibor. Né? E o Vector também, muito forte. Dragon Pulse. O Dragon Pitch eu pulei, né? Só que o Dragon Pitch... o Dragon Pitch você descarta uma carta e escolhe uma Spell Trap para destruir. Só que você precisa de outro pêndulo. For colocando um, se essa carta for ativada, você pode escolher uma carta Spell Trap no campo. Destrua, né? Só quando ela foi ativada, né? Durante a fase final. Só na hora que ela foi ativada. Dragon Pulse, escolhe um monstro, só que tem que ser Magician, igual ao Dragon Pit. Qual mais? Não tem muita carta pêndulo, tá vendo? Só 139, um pouquinho. Por tanto de carta que tem. Odiais Pendulum Dragon tá 13, ó, também. Bom, acho que eu já falei demais, né? Vamos ver aqui.
Scale. Eu já falei de todos, ó. Clifford Monolith. 2.400 de ataques. Ferrar, hein? Se você faz um tributo summon nesse turno, você pode sacar o número de cartas igual ao número de Climons que você tributou esse turno. Ok. Dragon Pulse que eu falei, né? Aí tem também Stargazer, que também tá a 3. Também acho estranho isso. Bem, nós temos também o Performapal Pearl Trio, cadê ele? Aqui o Pearl Trio, que ele também tem a escala Become, né? Ele torna a escala 7 até o fim do turno, uma vez por turno, né? Você pode usar esse efeito. Se você controla o Performapal, Magician Odd Eyes, carta na outra zona pendular, ok? Então, e quando essa carta é destruída em batalha, você pode Special Summon quando é efeito de monstro, quando ela está no campo. Um Performapal monstro do seu deck, exceto o monstro pêndulo. Interessante que a Slide, chamo de Slide. Ué, que isso? Ah, tá. A Slide, você tem que tributar um monstro Performapal que não é um monstro pêndulo. Interessante isso. Você escolhe uma carta, descarta uma carta e você destrói essa carta que você escolheu no campo, ok? Slide, que mais? Vamos lá. Mankiba. Vamos ver. Primeiro Scale Become. Normal. Tem o Super Heavy Samurai também, mas enfim. Tem também o Deskbot. Esses carinhas são chatos. Cadê o Deskbot? Não, tem o Super Heavy Samurai. O Deskbot não tem, não. Ok, essas cartas você pode substituir. Mankiba. Vamos ver o que mais. E uma coisa que eu recomendo é você trocar o Mankiba por uma carta Search. Chamo de Search Deck. Por exemplo, Rhoda. A gente chama de Rhoda, né? Reinforcement of the Army. Aí, Rhoda. Só que, lógico, você tem que ter um monstro do tipo guerreiro no deck. Aí tem esses 427 aqui, ó. Tem o Odd Eyes, ó. O Odd Eyes. Boa ideia, trocar um Performapal Mankiba por um Odd Eyes. Vamos supor que você tenha 3 Odd Eyes. Pendulum. Aí você vai substituir pelo... Isso. Pode ser um Luster Pendulum, só que eu não gosto dessa carta. Mas pode ser ele. Qual mais que pode ser? Pera aí. Handsome Liger. Destrói monstro. Pera aí, tá gravando. Isso. Pode ser um Luster Pendulum, só que eu não gosto dessa carta. Mas pode ser ele. Qual mais que pode ser? Pera aí. Handsome Liger. Destrói monstro. Pera aí, tá gravando. 5 ou maior. O que eu falei? Seu deck para sua mão. Pode ser também o Handsome Liger, ó. Só que o Liger não é o ACG ainda, né? Ou também Skullcrobat. Não, Skullcrobat você deve ter certeza. Ninguém é bobo. Ou também essa carta que eu queria falar, ó. Performapal Salute Tiger. Salute Tiger, ele é muito forte. Quando ele destrói um monstro do oponente em batalha e manda pro cemitério, você pode adicionar um Performapal Pendulum monstro do seu deck para sua mão. Ou seja, vamos dizer que substitui um pouco o Mankiba, beleza? Então é, espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal, ajude esse canal a crescer. E deem like, mas por favor se inscrevam no canal. Se quiser dar dislike pode dar. Comentários fora do comum eu vou excluir. Enfim, essas são as cartas que dá pra dar uma relevada, dá pra tentar substituir, né? Ok?
Falou.